Boa noite, pessoal. Começar a live de hoje. Um pouquinho atrasado, a gente está com uma mudança na apresentação das nossas lives, com equipamento novo chegando, então celular novo, vai ter câmera nova. Nosso produtor do canal, Gabriel, está com equipamento novo, vindo de Santa Catarina, retornando à Paraíba. Então, eu que adquiri o meu equipamento individual pessoal recentemente, só agora estou conseguindo me acostumar com eles. Eu sou um matuto e tenho muita dificuldade com tecnologia. Então, por conta justamente dessas questões, né, tanto aí o refletor, a questão da projeção da luz, tudo, a gente tá montando o cenário para todos os domingos a gente fazer a live no horário combinado. E, idealmente, o horário de 11 horas é o que a gente vai fazer vai usar para fazer o nosso conteúdo, né? A exposição do nosso conteúdo. Então, o tema de hoje é dando sequência à questão da família e como a família ela é analisada, como ela é percebida pela sociedade hoje em dia. As pessoas comuns enxergam a família de que forma? Qual o objetivo de um cidadão hoje em dia constituir família? Eu falo cidadão porque, infelizmente, a família ficou muito relacionada a Estado. O conceito de cidadania significa direitos políticos. Uma pessoa que tem atribuição e tem direito político de decidir o destino de seu povo. Então, acaba que a família, que antes era uma ideia humana de indivíduos, passou a ser uma ideia de Estado, uma ideia de formal da comunidade. Então, deixou de ser uma escolha individual, constituir família, e passou a ser um imperativo imposto pelo Estado. Então, a cultura hoje de casar por conveniência vem disso. As pessoas não casam por amor. As pessoas nem se reconhecem muitas vezes que elas não nasceram para casar, que é o caso de muitas pessoas. As pessoas simplesmente casam porque existe uma conveniência social que impõe, existe uma pressão psicológica, claro que não é uma imposição manifesta, expressa, mas que impõe as pessoas a casarem. Então você é pressionada pelo meio. Então você subconscientemente, inconscientemente você responde e com a necessidade de ter que casar porque existe uma cultura, uma prática, um hábito de se casar naquela comunidade. E o mundo moderno todo é assim. Então o cidadão, ele nem entende mais o que é casamento. Porque ele nem entende que casamento não é uma coisa de cidadão, é uma coisa de ser humano. É uma coisa de indivíduo real que casa para realizar um projeto espiritual e não dar satisfação à sociedade civil. Então, é por isso que tantos casamentos estão sendo anulados. Eu diria que mais da metade dos casamentos religiosos são natimortos. Eles nasceram sem o seu propósito original de unir duas pessoas compromissadas com Deus e que devem constituir uma família como algo maior do que elas, como um projeto maior do que elas mesmas, e que é fecundo e que traz vitalidade para o casal e para a prole, para os filhos. Então, para situar um pouco esse cenário de que a família, hoje, ou ela é uma aventura social, ali o cara vai casar porque tem uma paixão romântica, de repente o fervor, o calor da paixão se acaba e logo acaba o casamento. O casamento está associado aos instintos mais primitivos, de quem é amoral, de quem é desconectado da religião. Ou quem é muito religioso vê o casamento como um dever moral, apenas. Não como um dever de felicidade divina. Então, se ele só enxerga como um compromisso dogmático, um compromisso doutrinário, ele não entende que o ambiente do casamento ele é feito para fortalecer os indivíduos e fortalecer o projeto comum do casal, a partir da misericórdia, da graça e da felicidade. Logo, vive infeliz no casamento também.
que é o caso dessa imposição de muitos filhos. É claro que a verdadeira família ela é aberta à vida. Ela tem que ser aberta à vida porque é natural. Mas o sentido primeiro do casamento é unitivo. E depois ele é procriativo. Então, as partes, homem e mulher, vão se casar para realizar a felicidade um do outro. O outro quer ver, o homem quer ver a mulher feliz antes dele mesmo ser feliz, e a mulher quer ver o seu homem feliz antes mesmo dela ser feliz. Então, a entrega abundante, totalmente voluntariosa, sem medo de se doar, de morrer pelo outro, para ver o outro feliz, é o que faz, de fato, um casamento ser fecundo e feliz. E esse compromisso não existe, mesmo entre os casais religiosos, porque eles estão baseados em pura regra. Então, a letra seca da lei de um pretenso sacramento. Porque o sacramento, ele tem que ser completo. E por isso que as pessoas não entendendo o sentido unitivo do casamento, de unir homem e mulher pelo amor, para realizar a felicidade um do outro, para serem independentes e unidos ao mesmo tempo, as pessoas não entendem perfeitamente o sacramento do matrimônio. E as pessoas ficam infelizes, mesmo estando na letra fria da lei casados. E aí acaba que o Vaticano analisa esses casos e anula o casamento. Tanto casamentos de pessoas arreligiosas, indiferentes à religião, que se casam como animais se casam, por instinto, ou com gente que tem alguma consciência religiosa, ou muitas vezes muita consciência doutrinária, estou falando aqui religião do ponto de vista doutrinário, mas que não tem um sentido do amor, da afetividade de homem e mulher, como anterior ao sentido procriativo, que é, claro, parte, porque quando eu faço o sexo, os dois estão embutidos, os dois elementos, o elemento unitivo e o elemento procriativo. São perfeitamente unidos no ato do matrimônio, né? E que é principalmente pelo sexo que a gente vai aprofundar o relacionamento ali. E, claro, a gente vai viver feito animal fazendo sexo. E o casamento é baseado, sobretudo, na conversa, no diálogo. Os seres humanos são assim, né? São seres sofisticados, que entendem o outro pela linguagem. Então, logo, as pessoas vão passar a maior parte do tempo conversando e tem que ter uma sintonia. Mas caráter muda, gente. Então não exige que o outro venha pronto. Caráter muda. Inclusive o casamento é um meio de conversão e de transformação da índole daquela pessoa. Mas a atração sexual não muda. Ou você tem ou você não tem. Então, um dos equívocos da galera reacionária de direita, né, da direita política dentro da igreja, ou dentro da comunidade cristã, é achar que o elemento mais importante de critério para escolher uma outra pessoa é o elemento ser bonzinho, é ser uma pessoa correta. Não é esse o critério. O critério é atração sexual, é atração física. Aí você diz, mas o corpo não muda? O corpo muda. Ele sofre alterações, mas a essência dele é preservada. Então o corpo, ele se altera, ele se deprecia, mas ele não se transforma. Então, a química sempre vai existir, ainda que o corpo se transforme. Porque a essência do corpo da gente, né, a presença física da outra pessoa, ela é imutável. Né? O que altera é a pele. O que altera são partes, como o Olavo disse, são partes que não desfiguram a beleza de uma pessoa. Né? Uma mulher com espinha, uma mulher gata, bonita, com espinha, ela é mais feia do que uma baranga que não tem espinha nenhuma, que está com a pele perfeita? Não. Sempre a mulher bonita que tem algum problema relativo à lei de espinha sempre vai ser mais bonita do que uma baranga toda com a pele perfeita. Por quê? Porque o corpo é uma estrutura na parte óssea, na parte da silhueta, imutável. Ele apenas se altera na sua superfície. E a atração física é um elemento de conexão espiritual. Porque o sexo é um elemento de conexão espiritual. E ele tem que ser o critério físico, tem que ser o primeiro critério de escolha de outra pessoa. Aqui não está dizendo que tem que ser bonito, tem que ser feio, porque existe uma parte relativa. A beleza, apesar de ser objetiva, existe uma parcela de escolha individual. Cada um tem suas preferências. Né? Óbvio que tem isso também.
Então, eu estou falando que aquela pessoa tem que ser atraente para você. E se ela não for um delinquente, já é suficiente para você escolher para ter um relacionamento e, se o namoro prosseguir, casar. Mas, enfim, eu estou fazendo um apanhado sobre família porque a gente tem que tirar esses estereótipos de que tal família, por ser numerosa, ter 30 filhos, ela é moralmente superior. Não tem nada a ver. O que torna uma família superior é o compromisso de fazer o outro feliz e servir o outro com amor, tolerância e perdão. Vou fazer até um lembrete sobre o que o Olavo diz sobre família. Sem perdão, todo mundo merece um chifre. Por quê? O que é que justifica uma feminista e um comunista serem fiéis uns aos outros se não tem Deus na jogada? O que é que obriga um a ser fiel ao outro? Se a gente nasceu no pecado e a gente traiu nosso Senhor Jesus Cristo, a gente merece um par de chifre. Simplesmente se a gente casa porque a gente acha que a gente merece, por nossa própria força, a fidelidade do outro. Eu tenho uma dificuldade tremenda de entender isso no meu natural, porque eu sou muito ciumento e eu sou muito machista. Estou dando fazendo uma confissão aqui para vocês. Mas eu não posso querer casar com uma mulher cobrando fidelidade dela, simplesmente como se eu fosse virtuoso por mim mesmo. Como se toda a fonte moral e de virtude nascesse de mim. Não nasce, ela nasce de algo maior, mais importante do que eu, que é a fonte de toda a realidade, que é Deus. Né? E que ele, por amor, me criou. Então, se ele, por amor, me criou, a outra pessoa, a mulher, só vai ser fiel a mim se ela obedecer a Deus, ela for fiel a Deus. Se não for fiel a Deus, ela não deve fidelidade a mim. Porque não existe compromisso com a verdade. Porque nós, naturalmente, somos seres que temos inclinação doente, né, na nossa alma. Nós temos essa inclinação. Então, a gente tem vontade de trair, a gente tem vontade de pular a cerca. Isso é normal. Né? Aparece essa vontade, instintivamente. O que ordena e coordena a gente é um compromisso de buscar realizar outra pessoa e ser fiel a Deus. Mas o grande entendimento da família, ele é baseado, sim, na ideia de liberdade. Antes de entrar nessa questão dos estereótipos de família, que estão vendendo a ideia de uma família perfeita, que tem que ser uma família que tem que ter um comportamento específico, de ser uma família que se ajuste às normas daquela comunidade, que tem uma aparência perfeita, que tenha muitos filhos. Todos esses estereótipos, eles precisam ser colocados dentro de um contexto histórico. Ou seja, a gente pode considerar a família numerosa como um modelo a ser seguido. Sim, sem eliminar outras formas de família. E que outras formas de família continuam sendo fiéis formas correspondentes à família cristã. Então, a gente vai chegar nisso. Antes eu queria só rememorar, né, o que é que a gente vem fazendo aqui, por que é que a gente vem falando isso, porque a gente vem tratando do tema modernidade, né? Essa é a sequência de lives de modernidade que a gente vem falando. A modernidade é essa mentalidade de separar o mundo espiritual do mundo físico e de separar as sensações do corpo das impressões do intelecto, da mente. Separa a mente do corpo. Então, existe um mundo mental, que é um mundo que eu devo buscar, aquele modelo perfeito de vida. Existe um mundo físico, que é contrário às minhas intenções. Então, eu vivo em conflito. Né? Então, essa crise do mundo moderno de separar a mente e corpo acaba separando o homem do propósito dele. Então, a gente vem falando da mentalidade moderna, como ela confunde, deixa as pessoas perdidas, e a gente falou da atomização da família, como a família ela foi se reduzindo, porque marido e mulher foram colocando o dinheiro e o conforto material acima
do propósito familiar de fazerem felizes um ao outro, ou seja, na Revolução Industrial, as propostas de emprego, o homem sai do campo, e aquela vida lenta, onde as pessoas na comunidade rural, no sítio, na fazenda, conheciam verdadeiramente umas às outras, os defeitos e as qualidades, e iam ali cultivando um relacionamento, e ao longo desse cultivo de relacionamento, as pessoas iam se identificando com as outras e amando-as de verdade, e com a lentidão do mundo rural, ou com um ritmo de vida menos frenético, né, desse mundo industrial tecnológico de hoje, as pessoas passavam a respeitar o ritmo dos outros, o movimento, o estilo de vida de cada um, e logo iam conhecendo, amando de verdade as pessoas, ao ponto de homem e mulher, sim, terem certeza que nasceram um para o outro, e formarem uma família, um núcleo familiar que o tem como sentido maior a realização espiritual das partes. Isso não aconteceu mais na medida em que o dinheiro foi colocado acima do projeto espiritual da família de fazer feliz homem e mulher. E a gente viu que as fundações que estavam, as grandes fundações no século XIX e XX, as grandes corporações aí que começavam fazendo filantropia e depois deixavam de ajudar as comunidades na filantropia para passar a controlar as comunidades, achando que muitos filhos ia uma sociedade com muita população, com muita gente, ia fazer com que as pessoas perdessem o sentido de vida, o propósito espiritual, e seriam, o homem seria lobo do outro, todo mundo ia lutar por território, por água, por comida, ia ser uma catástrofe só, uma violência generalizada. E aí trouxeram a ideia de que controle de natalidade era uma ideia de que uma população menor faria as pessoas felizes. Então, surge com a melhor das intenções as sociedades filantrópicas e fundações de ajudar, no começo, pessoas em estado de fome, em situação de rua, pessoas deslocadas da comunidade, sem amparo religioso, para passar de forma corrupta, tentar controlar a sociedade. Então, infelizmente, você tem esse tipo de acontecimento. O governo, o Estado, que antes era um elemento de manutenção da ordem, da propriedade dos indivíduos ali, e para que uns não violentassem os outros, ele passa a ser árbitro dos indivíduos da comunidade e, ao invés de resolver a parada e levar estabilidade, ele leva confusão e violência, quando ele interfere na vida privada e na vida íntima, o Estado. E justamente era separar quem estava dominando o Estado com esse propósito, queria separar para dominar, para controlar. E as fundações que iniciaram com um projeto social interessante passaram a tentar dividir para controlar, passaram a ambicionar poder político. Né? Então, a atomização da família vem justamente porque vem por vários fatores. Né? O materialismo, como se chama hoje, né? O materialismo, a busca por sensações de dinheiro, de conforto, e os casais saindo do campo para as cidades em busca disso, sacrificaram o propósito espiritual de fazerem felizes uns aos outros, né? Que é o propósito unitivo da família, prioritário, e os fatores políticos das fundações, das corporações, Rockefeller, Rothschild no século XX, século XIX também, enfim, a Fundação Lehman, hoje, JP Morgan, essas fundações que faziam filantropia e passaram a fazer controle social e populacional, justamente para dominar a população, né? E isso foi um fator que diminuiu a família, porque uma das táticas dessas fundações era que famílias atomizadas, né, deslocadas da grande família liderada pelo Pátria Familias, ou o grande avô, elas eram mais vulneráveis às sugestões financeiras, às seduções do mundo, né? Salário alto, assim, diversão fútil, enfim, as distrações do mundo, que é bom você ir para o cinema, é ótimo, né? Aliás, está faltando cinema hoje em dia, mas enfim, muita tecnologia, muita compra, muito produto, muito consumo aleatório, e
acabava que as pessoas estavam infelizes porque você não tinha vitalidade, você não tinha a possibilidade de ter filhos, de cuidar o casal um do outro, de tanta distração que tinha. Então, esse fator da intervenção das fundações e das corporações aí, da nova ordem mundial, do globalismo, desde o século XIX, é um fator também que diminuiu a família, e que deixou a família atomizada, ou seja, autofágica, presa nela mesma ali, sem a possibilidade de expansão, que é uma característica de uma família feliz, é uma família que tem expansão, vitalidade, tem a capacidade de, cuidando um do outro internamente, sendo uma unidade forte, se expandir de forma sólida e de forma, ampla, ou seja, coordenada, de forma estratégica. E aí você tem uma comunidade bem organizada, com famílias conscientes dessa expansão, dessa unidade que elas representam. E justamente é uma ameaça ao Estado, né, a qualquer tipo de projeto totalitário. Então, a ideia de fundações, de separar para controlar, para governar, dividir para governar, o materialismo das famílias, provocado por teorias filosóficas, o humanismo, especialmente, e no caso político e econômico, a Revolução Industrial. Isso tudo contribuiu para a atomização da família. E a reação foi a ideia de família tradicionalista, ou a família moralista. A ideia de que uma família que segue regras morais e que é numericamente grande, ela é o único modelo a ser atingido e a ser replicado para toda a sociedade. E que é um modelo que é muito difícil de ser atingido por todas as pessoas. Muitas pessoas não vão atingir esse modelo de uma perfeição moral e de uma grande quantidade de filhos. Porque não é essa a ideia de família. E porque a família cristã, o próprio modelo de família cristã, a Sagrada Família, é uma família pequena. É São José, Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a ideia ali era fazer Nosso Senhor feliz, era proteger para que ele atingisse o seu propósito de salvar a humanidade. Então, o propósito primeiro de um casal é salvar um ao outro. E depois, claro, aberto à vida, e tem que ser aberto à vida, salvar os filhos que Deus queira que eles tenham. Então, a ideia de libertação no casamento pelo amor e pela graça e pela misericórdia é uma coisa que não existe nessas famílias reacionárias. E acaba que é muito pior, porque quando você tenta colocar um modelo de felicidade com base na moral, como a moral é sempre abstrata e geral, e o mundo real é sempre particular e concreto, é muito difícil você atingir essa perfeição moral, porque ela nem existe em si. Né? Existe uma referência moral ali a ser atingida. Por exemplo, a ideia de muitos filhos é um ideal, mas é a circunstância, é o contexto que vai determinar quantos filhos aquela família vai ter. E vai variar de caso a caso. Logo, o princípio tem que se ajustar à realidade. Então, é a realidade daquela família que vai determinar o grau de felicidade dela e o grau de obediência a Deus. Então, a primeira pergunta não é eu tenho que atingir esse padrão moral para ser feliz? Não, a primeira pergunta a ser feita pelo casal é eu vou obedecer a cada sugestão que Deus me dá na minha vida para eu fazer a outra pessoa a melhor versão dela? Eu serei feliz assim? Essa é a pergunta a ser feita. E não é feita. Então, enfim, você vê que existe um modernismo no meio religioso, que é um modernismo de ordem moral, é um moralismo. E isso aconteceu muito, o contexto histórico que a gente sempre coloca aqui, a época do Concílio Vaticano II, né? Que aconteceu de 1962 a 1965, foi um concílio que foi convocado pelo Papa João XXIII, né? São João XXIII,
e que foi presidido por Paulo VI, que também é santo, São João Paulo VI, que para muitos tradicionalistas e moralistas é um terror aceitar a ideia de que ele é santo, porque eles têm uma interpretação doentia da religião. Eles têm uma interpretação totalmente materialista no ponto de vista comportamental. Então, a ideia de que Deus é um patrão e que eu tenho que seguir protocolos para receber obrigatoriamente o bem que Deus me promete. Então, eu transformo Deus num patrão e eu cobro o pagamento do meu bom comportamento a ele. Isso é luciferino. Isso é pior do que o cara que está fora da religião. É pior. É pior o moralismo do que a teologia da libertação. Não por conta do conceito do moralismo, né? Que parte de uma ideia boa, que é a moral religiosa ali, enfim, os 10 mandamentos. Mas é a perversão da moral que torna a moral uma religião à parte. É como se a moral fosse Deus e não fosse um produto de Deus. Então, como o Olavo diz, né? Quanto menos religião, mais moral. Quanto mais religião verdadeira, religião genuína, menos moral. Por quê? Porque a religião parte do pressuposto de a pessoa ter liberdade com a pessoa divina, para conversar com a pessoa divina de acordo com o que ela é, livremente, com autenticidade. E não você sacrificar a sua honestidade em nome de um cumprimento de regras. Porque a cumprimento de regras é sempre um aspecto externo da vida dos outros. É sempre uma parte daquela realidade. E nunca traz o termômetro verdadeiro de relacionamento com Deus. Porque o relacionamento ele é sempre baseado no diálogo sincero, diário e constante. Então, voltando ao Concílio Vaticano, o Concílio Vaticano II, vendo o mundo moderno, fragmentado, onde não existia mais Deus, onde não existia nem sequer a ideia de Deus, ele trouxe uma proposta de voltar à religião verdadeira, de buscar uma reflexão sobre como as diversas partes separadas, os diversos grupos raciais, étnicos, religiosos, espalhados por um mundo extenso, né? Pessoas na África sem acesso ao evangelho ainda, pessoas na Ásia submetidas a regimes políticos violentos e que não podiam ter não tinham sequer condições de refletir sobre o que é o evangelho. Como seria possível transmitir a verdade de fé nesse mundo em que as pessoas estavam desencontradas? Então, o Concílio Vaticano II ele traz uma proposta de linguagem, de justamente a religião voltar à sua origem de relacionamento com a pessoa de Cristo, de Deus, considerando sempre a importância dos aspectos morais, dos aspectos da tradição religiosa, do magistério baseado nas Sagradas Escrituras, ou seja, de como todo o arcabouço de fé poderia ser transmitido para que as pessoas pudessem ser livres em Deus. Então, o Concílio Vaticano ele traz uma proposta de linguagem, de comunicação com esse mundo moderno caótico e de pastoralidade, de como seria transmitida essa verdade de fé para as pessoas. Então, a ideia de considerar a tecnologia, os meios de comunicação, a imprensa, a ideia de respeitar o cânon da missa, mas um formato ali de uma homilia, como ela poderia ser enfocada de uma maneira diferente, com o sacerdote que deveria estar voltado para Deus, sacrificando o próprio Deus, como ele poderia realizar aquele ato da consagração diante de Deus e, ao mesmo tempo, se voltar para o povo
e humildemente comunicar de igual para igual com o povo, ainda que ele fosse superior em termos de importância. Então, você vê que o Concílio Vaticano ele traz a ideia de humildade de volta. Humildade para que a mesma verdade de sempre pudesse ser atualizada numa linguagem de hoje, para que ela pudesse ter impacto e transmitir a sua mensagem, que é a mensagem do Evangelho, que é libertar. Né? E se a moral ela aperfeiçoa o caráter da gente, né? Mas se muitas pessoas nem sequer têm ideia de caráter, porque nem receberam a educação dentro de casa, muitas vezes elas estão precisando de amor, de serem salvas, de tamanha miséria que elas vivem. Pessoas como no Tibete, que pressionadas por um governo ali totalitário da China, como é que essas pessoas podem considerar qualquer possibilidade de viver, de seguir uma doutrina, um código de regras, se elas nem têm a confiança em si mesmas? Então, o Concílio Vaticano II ele traz essa proposta de linguagem, né? Ele rememora os concílios passados, o Concílio de Trento, né? Tão importante no século XVI, que instituiu a confissão anual. Você sabia que antes do Concílio de Trento, na Idade Média, nas primeiras comunidades cristãs, a obrigação era se confessar uma vez na vida só? Diga isso a um moralista que ele se arrepia. Aí quer dizer que ela deixou de pecar nas outras situações ali. Uma pessoa, e todo mundo foi condenado porque não se confessou sempre que possível, que é o indicado e é o perfeito, porque a igreja tomou uma resolução que a pessoa deve se confessar sempre que necessário, sempre que estiver em pecado mortal. Mas para chegar a esse entendimento, aí o tempo da igreja é um tempo lento, porque Deus é um artesão, um artista de primeiro grau. Então, as obras dele são bem construídas, logo não são aceleradas. Ele não teve pressa. Se ele quisesse fazer pressa, ele fazia o mundo do Estado, mas ele fez em 7 dias. Então, ele levou tempo para fazer uma obra. 7 dias para Deus não é nada. Né? Não é nada. Mas, é porque ele poderia fazer um milésimo de segundo. Mas ele quis dar importância ao processo, à lentidão, à cadência. Então, a prova de que Deus faz tudo de maneira elaborada e com qualidade. Então, a gente viu que o Concílio Vaticano II, ele é justamente uma recauchutagem, um reencontro da espiritualidade católica, da espiritualidade cristã. E uma valorização de toda a trajetória da igreja. E justamente trazendo, a gente fala do Concílio de Trento, que instituiu uma confissão por ano, justamente como o mínimo necessário para a pessoa ter uma ideia de tempo e que ela tem um tempo a cumprir aqui na Terra. Então, o ano, assim como o dia é uma medida de tempo, que nos torna inteiros ali, com uma mini narrativa concluída, o dia é sempre uma vida que se fecha, é um ciclo que se fecha. Então, eu tenho a ideia de realização a partir da unidade dia. Eu também tenho a ideia de realização a partir da unidade ano. Então, a sabedoria divina, por meio do Concílio de Trento, instituiu uma confissão mínima por ano, porque é uma medida de tempo em que a pessoa consegue ver a vida dela como um romance, que é a obrigação da gente, é ver a vida do irmão como um romance, não como partes separadas, assim. Ele está ali comendo, aí depois ele vai ali tomar o café com um amigo, e são fatos que não se conectam, aleatoriedade. Não, porque senão você não tem caridade nenhuma. Parece que ele só aparece para você ali, naquela situação, e depois ele deixa de existir. Não, ele sempre está existindo, então ele tem uma unidade que acompanha ele ali, e que ele é uma trajetória, ele é uma narrativa, ele é um romance. E que ele tem ali algo a cumprir, que você precisa respeitar esse projeto dele. Então, essa responsabilidade de tratar
de dar uma organização à vida religiosa, foi algo importante do Concílio de Trento, né? E o Concílio Vaticano II, ele respeitou esse tempo da igreja de ir processando os fatos e organizando as coisas sem suplantar a liberdade do indivíduo com Deus e a privacidade que ele deve ter com Deus, que é a base original, é a fonte original da religião e do próprio cristianismo. Porque a consciência de Cristo é anterior à doutrina. A consciência de Cristo é anterior. Eu fui dizer isso a um tradicional, acho que ele pirou. Aí ele disse, não, a consciência da gente... Eu disse assim, a consciência é anterior à doutrina. Eu falei, não, a consciência não é anterior à doutrina. A consciência tem que se ajustar à doutrina. Eu digo, não, meu amigo, que a doutrina não é maior que a realidade. A doutrina é algo a ser cumprido, a ser buscado nas relações, porque ela trata, sobretudo, das relações sociais, das relações entre pessoas, para que um não violente o outro. A doutrina é um elemento, inclusive, de liberdade. Né? É para você justamente respeitar o espaço do outro. Por isso que você cumpre os mandamentos. E os mandamentos têm uma hierarquia. Mas ela não é feita para você encher o saco do outro, porque você sabe mais doutrina, e controlar o outro e decidir pelo outro. Então, você tem a ideia de que a vida religiosa ali, ela era baseada nesse relacionamento. Nesse relacionamento individual e íntimo que cada pessoa tinha com a verdade, com Deus, no seu espaço privado, no seu espaço íntimo primeiro, e depois nas relações com as outras pessoas. Então, o Concílio Vaticano, ele recupera esse significado relacional da fé ali. E ao mesmo tempo que reconhece a importância da organização formal e moral da religião como um elemento de ordem social e de respeito às liberdades. Então, a moral é um elemento de liberdade, não é um elemento de manipulação comportamental e de controle. Então, a gente vê que como foi importante o Concílio de Trento diante do caos que era ali o início da modernidade, com o humanismo, querendo colocar o homem acima de Deus, e aí acaba que o homem, se colocando acima de Deus, ele mata Deus e se torna lobo de outro homem. E esse é o problema do humanismo, que é resultado do nominalismo, a ideia de que palavras não significam nada, então a palavra vira um elemento de manipulação, enfim. E a modernidade surge justamente com esse desencontro, desarranjo entre linguagem e realidade, também por conta do nominalismo. Mas a modernidade surge também com um rompimento entre alma e corpo, entre mente e sensações, sentidos. E a moral, o Concílio de Vaticano, ele reconhece o quão educativo foi o Concílio de Trento e os outros concílios, né? Ali. Então, a gente traz essa perspectiva da religião e da importância da família a partir a partir do sentido de liberdade que o ser humano tem com Deus. E por ele obedecer a Deus por livre e espontânea vontade, ele tem vontade de ter uma família. Ele tem vontade de expandir e de doar e de transbordar esse amor que ele transborda. Ele precisa preencher outro vaso. O homem, ele precisa preencher o vaso da mulher para que aquilo se torne um oceano. A família é um mar, né? Onde um vaso transbordando preenche outro vaso e os vasos vão preenchendo os vasos menores, que são os filhos. E você tem uma pequena unidade glacial, uma pequena unidade pluvial, que é a família. É um mar fecundo. É um mar fecundo. E é a partir justamente dessa vontade de fazer o outro feliz, tomando por base a liberdade. Tomando por base a liberdade. Né? Então, eu tenho uma ideia de felicidade. Eu tenho uma ideia de felicidade com base na ideia de liberdade. E a família tem
tem o princípio da liberdade dos seus membros, homem e mulher, como o elemento de inspiração do amor que eles nutrem. E o Concílio Vaticano II valoriza a liberdade do casamento, o elemento do sacramento do matrimônio como um elemento de fortalecimento da pessoa humana. Porque é um elemento que traz a reflexão de que eu serei livre pelo sacramento do matrimônio. Diferentemente do moralismo que sucedeu à modernidade, que aconteceu depois do Concílio de Trento, quando a ideia de união familiar, de casamento com base na moral, trouxe infelicidade. Porque a ideia de cumprir certos protocolos que são apenas comportamentais e sociais e que não respeitam as individualidades. Né? Ao ponto de colocar o caráter puro e simples como um elemento, um critério maior do que a atração física. E se aquela pessoa não fosse, muitas vezes, uma boa cidadã, ela não estava apta a casar. O moralismo chegou a cometer esse absurdo. Principalmente nas regiões onde existia uma influência calvinista. Se o sujeito não fosse um bom cidadão, ele não era apto a casar, toda a comunidade fazia um assassinato de reputação daquele sujeito, porque ele não estava de acordo com as regras da comunidade. Logo, nenhuma mulher serviria para ele, porque o tal pastor começava a queimar o filme do cara. Então, você tem o moralismo aí, né? Prejudicando o sacramento, que é um meio de libertação, não é um meio de aprisionamento. E o sacramento do matrimônio é um meio de libertação do indivíduo homem e da mulher, para que livres eles possam amar e procriar. Então, o elemento unitivo sendo anterior ao elemento procriativo, mas ambos se unindo perfeitamente. Mas é uma consequência. Então, o Concílio Vaticano II, com a proposta de Paulo VI e de João XXIII, era de trazer uma reflexão do significado espiritual da religião. De que a religião ela é baseada na consciência. Ela é baseada no relacionamento. E aí depois faz sentido eu seguir as regras morais. E não a regra moral anterior, amputando, né, a letra seca da lei, que impede a misericórdia. Porque se eu me apoio muito na moral, eu me torno intolerante, chato e não sei perdoar. E sem perdão não existe casamento. Porque, como o Olavo disse, sem a ideia de Deus, todo mundo merece um chifre. Porque ninguém é merecedor da fidelidade, da lealdade absoluta de ninguém. Porque todo mundo é um potencial traidor em algum nível, maior ou menor. Então, é impossível existir uma fidelidade genuína no matrimônio sem a ideia de Deus. Ou sem a ideia de Deus, mas sem a presença de Deus, principalmente. E que essa é uma realidade, a presença de Deus, que falta aos ateus. Não estou falando de todos, né? Porque tem ateus que pela obra, ele está aberto a se converter muito mais do que quem tem religião há muito tempo. Mas a ideia da presença de Deus também falta aos religiosos, muitos religiosos, porque eles substituem, eles calam Deus, silenciam Deus com a doutrina. Então, é como o Olavo diz, a doutrina se desloca da espiritualidade e se torna uma religião à parte. Então, a moral substitui Deus. Então, o moralismo vira um ato de fé. Então, o Deus moralista, né? O Deus moral. Então, o moral vira uma entidade divina, o Deus moral. E aí você acaba cultuando o inimigo sem querer e de um nível de ignorância que cega, porque você está cego por um elemento forte da religião, que é o elemento moral. Mas o inimigo de Deus, ele sabe da moral mais do que a gente. Ele é um anjo. E você dizer que moral e muitos filhos são elementos ali de superioridade e um modelo perfeito a ser atingido pela religião, isso é perigoso, isso é luciferino, porque
você está dizendo que você tem que ser um animal procriador. Então, é um materialismo, moralismo é sempre materialismo. Pode notar, porque você tem que ser um touro procriador, de ter muitos filhos. Se não tiver ali, se você não respeitar ali o momento, você vai sempre querer transar com a mulher, óbvio, né? A mulher teve um filho, mas depois ela tá ali, ela tem um tesão, aí teve um filho, mas ela não tá, não há uma disposição do corpo dela de fazer sexo naquele dia. E aí você usa a tabela natural, faz os espaçamentos ali para depois voltar à atividade sexual normal e ficar aberto à vida de novo. Mas se você não faz essas leituras, ou seja, não é relativizar a moral, mas é manejar a moral de acordo com a graça e com o amor que se tem um pelo outro ali. Então, se você não faz a leitura de que o amor é anterior à moral, você começa a agir como um bicho. E aí fica lá. Tem que ser um boi reprodutor e tem que ser um burocrata cumpridor de regra moral. E é a tirania do materialismo. Isso é uma perversão, isso é uma injustiça. Isso é falta de caridade. Isso é a robotização do homem. Isso é modernidade. Está vendo que isso é modernidade, o moralismo? Então você tem duas seitas. O materialismo mercantilista, que é o culto ao dinheiro, que é até mais fácil de identificar, e o pior de todos, que é o materialismo moralista, que é o culto à moral, que é mais difícil de identificar, porque o elemento moral ele é um elemento que é atrelado à religião e por isso mesmo é mais perigoso. Então é o tipo de mentira que é mais próximo da verdade, o moralismo. Por isso que é mais satânico. É isso. Pessoal, bem-vindo aqui. Eu estou fazendo a live no YouTube. Aí eu não estou acompanhando vocês aqui. João Vitor, tive hoje com ele na passeata contra o aborto, Sérgio, enfim. Mas esses são os dilemas, né? A gente vai falar muito mais sobre esses estereótipos que estão surgindo aí da família. Você tem as famílias atomizadas e dispersas totalmente. São as famílias animalizadas pelo o sensacionalismo, que é o que se chama materialismo, é o mundo das sensações rápidas ali. Então, acabou a paixão, acabou o amor, acabou o casamento, que é justamente o povo que não tem religião e não tem Deus. Ou a tirania do moralismo do outro extremo, que é a ideia de, se não for ali ajustado perfeitamente ao modelo moral, não existe casamento. Quando o casamento ele busca a moral como consequência, mas ele é inspirado no amor e na liberdade primeiro. E na relação pessoal das partes, homem e mulher, que antes tiveram um relacionamento, cada um individualmente, com Deus no seu espaço privado e íntimo. Então, existe uma hierarquia. Primeiro eu tenho me relaciono com Deus, busco saber quem eu sou, busco seguir os mandamentos, segundo nível, né? Nível de se obedecer os mandamentos por amor a Deus. O amor a Deus obviamente existe uma figura de linguagem aí no que eu estou dizendo, porque o amor a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento, ele é conhecer a Deus no nível de consciência que eu estou falando, no nível de liberdade, né? Mas os outros que vêm no hierarquia abaixo é justamente eu vou seguir os outros com base nesse primeiro, sabe? Ou seja, quem eu sou perante Deus. Aí depois eu vou buscar seguir os outros mandamentos e vou buscar conhecer a minha mulher como eu conheço a mim mesmo, amar ao outro como a si mesmo. Aí eu vou buscar não cobiçar a mulher do próximo, eu vou buscar não furtar, não roubar, não cometer, vamos lá, blasfêmia, insulto, não profanar as coisas sagradas. Tudo vai ser consequência. Eu não vou, enfim, eu vou me manter íntegro, eu vou ser uma pessoa que vou dar o bom testemunho ali. Aí eu vou seguir, sim, as regras morais, porque eu tenho consciência da importância de Deus. Então, existe uma hierarquia aí. E aí, a gente sabe que esse relacionamento, ele não existe no meio moralista, porque a moral calou a consciência, calou o relacionamento, calou a liberalidade individual do sujeito com o Criador. Ou seja, a voluntariedade, né? a capacidade de
de conversar, de dialogar. Ou seja, o amor genuíno, baseado na sinceridade, na realidade concreta e na sinceridade diante desse momento. E o Concílio Vaticano II, por que a gente está trazendo o Concílio Vaticano? Porque o Concílio Vaticano resgata, por meio de uma linguagem de compaixão, de empatia, a ideia de relacionamento. E se eu tenho um relacionamento com Deus, eu tenho um relacionamento com o próximo, eu tenho um relacionamento com minha mulher, e eu tenho um casamento de verdade, baseado na comunicação, especificamente na comunicação. Então, o grande trunfo do Concílio Vaticano II é resgatar a comunicação do homem com Deus, que havia sido perdido por conta dos modernismos que estavam aterrorizando a sociedade, seja o modernismo ateu, seja o modernismo moralista. É um materialismo expresso em duas formas opostas. Por meio do culto a um signo como dinheiro, por meio do culto à moral, e confundir isso com religião. E aí você tinha casamentos frustrados, os tradicionalistas, e mais influenciados. Estou falando só tradicionalista aqui, católico. Não estou falando no sentido cristão. Você tem muito protestante ali que a fulaninha é boa, não sinto atração por ela, casava com ela, mas depois de 3, 4 anos de casamento, começava a odiar outra pessoa. Porque não amou aquela pessoa, visceralmente, com base na liberdade. Mas seguiu um protocolo social de cumprir regras e escolher por conveniência. Por pressão ali do grupo, da comunidade, da sociedade. E viver essa loucura. Então, bem-vinda, Camila. Tiagão, meu amigo. Stephanie, já dormiu? Hein, bonitinha? Hein, lindinha? Sheila, bem-vinda. Deus abençoe. Enfim, a gente traz esse panorama para a gente explicar a importância do Concílio Vaticano II como uma resposta de linguagem ali. E atualizar aqui. Acusaram até Paulo VI de heresia, porque ele estava trazendo uma nova forma de abordagem do cristianismo. Na verdade, se a gente for ver o que é o Concílio Vaticano II, é uma tentativa de retorno ao mundo medieval, onde a moral era buscada livremente pelos indivíduos e pela comunidade. O fenômeno religioso ele era espontâneo e orgânico. Ele não era artificial, proposto por um grupo socialmente organizado ou pelo Estado. Então, o Concílio Vaticano II ele traz a ideia de ele bagunça no bom sentido para depois arrumar. Quando você vai arrumar a casa, primeiro você faz uma bagunça, você coloca tudo, os móveis no canto ali, tira a poeira, concentra a sujeira ali, faz a limpeza e retira a sujeira. Então você houve uma bagunça inicial e depois houve uma organização. O Concílio Vaticano II ele vem justamente ordenar, buscando limpar, fazer uma limpeza inicial, que é o seguinte: eu vou organizar ali e vou resgatar, eu vou primeiro, nessa poeira do moralismo, nessa poeira do materialismo, eu vou tentar trazer de volta a luz, a limpeza, que é o relacionamento como base da religião, a comunicação com Deus, com base na religião e com base em todos os sacramentos, em todos os atos de fé. Então é isso. A gente vê que a Igreja, no Concílio Vaticano II, ela traz a ideia de uma consciência de que ela seria uma minoria, mas uma minoria qualificada, foi uma coisa que Bento XVI falou muito, né? É melhor ser uma unidade pequena e viver com qualidade do que ser uma igreja
grande, dispersa, sem propósito, né? E o movimento tradicionalista distorce isso que Bento XVI falou. Ele distorce, aí não, eu sou pequeno, mas essa coerência da religião é baseada na moral. A moral é importante, mas não é a moral acima da graça. A misericórdia é o canal da graça. Sem misericórdia, sem entendimento de contexto, circunstância e da liberdade do homem com Deus, essa comunicação sincera com algo superior e primeiro, eu tenho um tipo de manipulação, eu tenho um tipo de falsificação da religião. E aí, a gente vê que o movimento tradicionalista, ele usa essa ideia de pequena igreja para dizer, não, essa pequena igreja é uma igreja que vive a moral e deve ser separada para não se sujar. Então, eu não participo, eu não contribuo, eu não vivo o mundo ali, eu não dou o meu testemunho, eu me sinto superior e eu vivo esse devaneio moralista. A igreja do culto ao Deus moralista. É uma coisa apartada. Você vê que Paulo VI, ele condena os anticoncepcionais. Ele reforça o dever de abertura à vida. Isso sempre existiu, sempre foi um dogma. Ele apenas reforça por quê? Porque o mundo moderno, ele é confuso e as pessoas precisam escutar e reescutar as obviedades da fé. E o canal de comunicação, a imprensa, a tecnologia, ela deve ser um instrumento de propagação do amor de Deus, do amor liberal de Deus, para que as pessoas se sintam livres para amá-lo e para obedecer, consequentemente, os seus mandamentos. E aí ele diz, venha, conheça, seja livre com Deus. E conheça a abertura à vida. Então eu vou me encantar com a ideia de ser aberto à vida no casamento. Então eu vou valorizar. Eu vou buscar o sacramento do matrimônio por conhecimento do caráter livre desse sacramento. O amor é liberdade, o amor é livre. Não é libertino, ele é livre, porque é justamente encantando-se livremente pelo amor que eu vou amar. E a linguagem do Concílio Vaticano II resgata essa liberdade, essa intimidade. Né? Então você tem, de um lado, depois do Concílio Vaticano II, a ideologia modernista reacionária, a ideia de muitos filhos, catecismo, paulada de catecismo, sem graça, sem entendimento das realidades individuais, do contexto de cada povo, sem entendimento da graça, né? O legalismo, a letra seca da lei, de um lado, e do outro lado, a verdadeira religião, né? Da misericórdia, da liberdade, da consciência, da meditação, da mística e da moral saudável. Da moral saudável. E você tem, justamente com esse reacionarismo, que hoje está muito em moda, a caricatura, né? A forma arrogante. Então, a ideia de moral como imperativo categórico. Então, você tem que seguir o código de regras e, cumprindo burocraticamente aquilo, você vai ser quantitativamente um sujeito bom. Tá? A ideia de quantidade de cumprimento de regras morais é o equivalente à bondade, e não a coragem de servir e de dar testemunho como elemento qualitativo. O elemento bondade é qualitativo, não é quantitativo. Então, o moralismo, os tradicionalistas transformam a bondade num elemento quantitativo. Então, desfiguraram o elemento qualitativo da bondade. E desfiguraram o elemento qualitativo do sacramento do matrimônio e o elemento qualitativo, por consequência, da família. Então, você tem um imperativo categórico destruindo a religião por conta da heresia tradicionalista. Então, você tem a ideia de que o conhecimento intelectual, ele tinha que estar num nível tão apurado de você conhecer ali os pormenores das regras. É importante conhecer, mas se isso era tão exagerado que surge a ideia de bondade associada a
conhecimento abstrato e intelectual. Então, é a gnose. A ideia de que acessar a Deus apenas pelo conhecimento acumulado na mente. Ou seja, quanto mais regras morais eu sei, mais eu conheço a Deus. Não é a coragem de servir a Deus que é determinada, que determina o amor e a fé. Então, mais uma vez, o elemento quantitativo, moralista, suprimido, destruindo o elemento qualitativo da graça, que é a base da religião. Que essa é a heresia do racionalismo, né? Que é muito comum entre os moralistas. Então, você tem sempre a moral, um elemento geral e abstrato, e o problema que é particular e concreto, e a realidade particular e concreta, que é a linha de realidade, a linha de veracidade da vida religiosa. E aí eles começam a menosprezar famílias pequenas, mães solteiras, e muitas mães solteiras cumprem o propósito de Deus de transmitir os valores e, sobretudo, a experiência do amor para os seus filhos, que é o mais importante. E eles não entendem o amor mais no nível qualitativo. Eles só entendem o amor no nível de quantitativo, né? do encaixamento de um indivíduo, de uma família ou da comunidade num modelo idealizado. Então, o idealismo que é, dentro de certas condições, uma loucura, e é uma heresia, se infiltra na igreja por meio dos reacionários, dos tradicionalistas. Porque vira uma religião. Então, aí você começa as seitas com base nisso, né? Idealizar um mundo onde existem todo um rol de comportamentos e atitudes a serem cumpridas, e o nível de felicidade desse grupo era associado, dependia da realização perfeita dessas regras e do controle absoluto entre eles. E aí você já não tinha mais liberdade. E destruindo a liberdade, você destrói o amor e destrói o acesso a Deus. Então, é esse tipo de situação que acontecia muito, né? O preconceito contra casais separados, né? Que aí sim é um modelo imperfeito. Você vê que tem um modelo imperfeito. Ou seja, se eles se buscavam constituir uma família e estão separados, existe aí sim uma quebra de um padrão perfeito. Existe um problema real, um ponto de vista de conceito aí. Porque a realidade está desajustada, porque o conceito está desajustado na cabeça daquele casal. Mas muitas vezes a própria separação de corpos ali era uma situação provisória que, sendo resolvida, ia valorizar o casamento. Eles iam voltar, iam retornar, e ia ter uma vida de qualidade. Mas tiveram que passar por aquilo. Então, essa leitura com caridade, tendo a norma, a regra geral moral ali, como uma referência e não como uma escravidão, ela não acontecia, essa leitura com base nos tradicionalistas, porque como há uma fuga da regra, então há um julgamento e uma condenação automática. Porque não se dá espaço para o Espírito Santo agir, não se tem humildade. Então, é a ideia de controlar o mundo, é a ideia de substituir a Deus. Todo moralista ele quer substituir a Deus, ele é Deus de si mesmo, ele quer controlar o futuro. Absolutamente. E aí você tem justamente a falta de paciência e de caridade para que a situação se resolvesse por força da graça e do Espírito Santo. Ou seja, com base numa humilde disposição de deixar Deus agir, mesmo que eu não entenda a situação. E mesmo que aquilo não seja contra os meus valores. Ou seja, a gente nota que o testemunho
A comunicação, a relação antecedem a moral. Justamente para que a própria moral seja fortalecida. Então, a ideia de que eu preciso realmente me doar, me servir, mesmo que eu não entenda, independentemente de julgamentos. Isso é a base da fé, da religião, e não era compreendido pelos grupos moralistas, logo havia o natural efeito de separar da vida cristã genuína, de serviço, de amor, de graça e de testemunho. E por isso que são seitas na prática. Então, aí, ó, esses imperativos categóricos, essas abstrações doentias, né? Muito filho, por ter muito filho, se não tiver muito filho, não é um casal, não é uma família católica, enfim. Se não se comporta, se não usar determinado tipo de roupa, uma determinada evento formal, é menos católico. Então, sempre é um elemento quantitativo, né? Os moralistas. Nunca é um elemento qualitativo. Nunca é o amor livre. A liberdade verdadeira, né? Que eu estou falando aqui. E é isso. Acho que a gente deu para explanar um pouco essa percepção, né, de quebrar os paradigmas, de um pouco dos estigmas e estereótipos que a família tem adquirido. E aí eu falei dos estereótipos que são menos comentados, que são os que são defendidos ou seguidos pelos grupos religiosos. A gente acha que só tem estereótipo no mundo não religioso. Uma família devassa ali, ou uma família que não tem Deus, que vai se separar na hora que quiser, que é aquela família prudente e sofisticada, ali da boemia, da classe média alta, que casa e se separa conforme a conveniência. Não, isso é um estereótipo muito conhecido. Esse estereótipo é fácil de falar. É um estereótipo daquela família aparentemente perfeitinha. E que não é o modelo natural de família, que é a família tradicionalista. E que muitas vezes é representada por uma família com muitos filhos. A família com muitos filhos é algo bom, mas ela em si não representa nada. E pode ser uma coisa ruim. Porque se não existe amor, não existe realmente uma vivência qualitativa dessa família numerosa, ela é uma família de fachada e aquele castelo vai ruir. Aquilo vai ser castelo de areia. Porque você, na verdade, vai formar pessoas que não têm relacionamento sincero com Deus e, no fundo, serão delinquentes. Não estou dizendo que serão criminosos, mas serão delinquentes no sentido de serem pessoas perdidas, marginalizadas, marginais, eu quis dizer, melhor dizendo, marginais. Né? Marginais da própria vida, pessoas infelizes que não seguiram o propósito, a missão, a própria saga, né? que é a grande verdade religiosa, né? Eu seguir, eu cumprir a minha missão, a minha narrativa, a minha saga, com base no que Deus me comunica, no que Deus quer que eu faça. É o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas é saber quem eu sou perante Deus. O que é que Deus espera de mim e o que é que eu estou disposto a fazer por Ele. Ou seja, não tem nada a ver com regra moral isso aí. Isso é um arquétipo. Né? A ideia de eu ter uma forma, uma unidade ali, que eu preciso preencher e atingir, ainda que nesse caminho tenha muitas imperfeições morais. É isso. Deus abençoe e uma excelente semana a todos.